Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Paz e graça a todos os queridos irmãos do canal Yahushua Reina para sempre. Paz e graça aos queridos irmãos, que Deus venha dar um bom dia para nós, uma boa noite, uma boa tarde. Vocês que vão estar ouvindo os áudios aqui dessa série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Essa série está sendo muito maravilhosa, meus queridos. Nós estamos lendo a Bíblia nessa série aqui, confirmando as Escrituras. Quero mandar um abraço todo especial aos queridos irmãos inscritos nesse canal e aqueles que vão se inscrever. Inscreva-se nesse canal, é fácil, é só tocar inscreva-se e pronto, você está inscrito. Toque no sininho para que o YouTube mande as notificações para você estar ouvindo e aprender nessa série aqui do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, entendendo que nós estamos lendo a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. Lembrando a vocês que a nossa leitura aqui é com entendimento, não é com emoções, com as nossas próprias interpretações. Também não iremos, falando assim, categoricamente forçar o texto e o contexto, sabendo separar as coisas. Então, fique à vontade, meu amado. Nós falamos sobre o capítulo 4, a majestade do trono de Deus. Aprendemos o que significavam os 4 seres viventes. Aprendemos também o que significa o arco celeste, a porta no céu, os relâmpagos, os raios. Então aqui eu quero falar a vocês que aqui foi uma revelação. Eu vou repetir para vocês aqui. O livro do Apocalipse foi uma revelação dada a João na ilha de Patmos. Nessa revelação ele usa figuras de linguagem. Nessa revelação ele usa figuras de linguagem para mostrar o que ia acontecer na terra de Jerusalém. Então ele usa figuras de linguagem para mostrar o que ia acontecer na terra de Jerusalém, como está escrito lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve, João, as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então aqui a visão não foi literal, por isso que ele usa símbolos. Nós vamos lá na frente aprender todos os símbolos. Vai ser muito maravilhoso essa leitura bíblica, já a mesma interpretada. Então ele usa a figura de linguagem para mostrar na revelação que ia acontecer lá dentro dos muros de Jerusalém. No capítulo 4, os acontecimentos para dentro dos muros da outrora Jerusalém, quando o templo estava de pé. Todo o livro do Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 22, foi para mostrar para os hebreus que estavam dentro dos muros de Jerusalém que viria um juízo. E aí foi dada a revelação a João pelo próprio Salvador na ilha de Patmos. E isto não acontece como a tradição diz, na cronologia errônea deles, que eles dizem que o Apocalipse foi escrito no ano 95. Não foi. O Apocalipse, as 14 cartas ali, incluindo a carta de Hebreus que o apóstolo Paulo escreveu, o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos mostra um pouco da tribulação falada. Aliás, mostra da tribulação falada no capítulo 24 de Mateus pelo Salvador. Mostra falada por Lucas 21, Marcos 13. Também mostra a tribulação que os profetas falaram, que o dia do Senhor viria.
O grande e terrível dia do Senhor foi falado pelos profetas, foi para o mundo Aion, para o mundo velho, o mundo de então. Então, você me pergunta, e eu pergunto para você, se a destruição só foi para Jerusalém, o que eu estou fazendo aqui? Se não vai haver o final da humanidade, não vai haver um juízo sobre a humanidade, o que nós estamos fazendo aqui? Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que acredita que as profecias todas já se cumpriram, que é o preterismo completo, que nós, o apóstolo Paulo, falou o que nós vamos fazer aqui enquanto nós vivemos nesse mundo aleatório. Ele disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17, ele falou que aqueles que estariam aqui depois da destruição de Jerusalém, eles iam reinar em vida, reinarão em vida. Isso era para o futuro. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Participando de carne e sangue, com a natureza divina, porque os filhos de Deus têm a natureza divina, são espirituais. Estamos aqui tendo experiências humanas para vencer e reinamos em vida até quando nós deixar essa terra temporal e ir para a nossa pátria, porque nós somos aqui embaixadores de Cristo, também embaixatrizes de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Essa série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Então, não vai haver um final da humanidade. Deus nunca, nas escrituras originais, na cópia aqui do Almeida, as palavras no grego, nas palavras no aramaico, no hebraico, na história, a Bíblia não mostra em nenhum momento que Deus falou que ia destruir toda a humanidade, destruir essa terra que Ele fez e colocou duas sementes, uma da terra e outra do céu, uma divina e outra terrena. Deus nunca disse que ia, nas escrituras, destruir o mundo. A palavra mundo aqui na Bíblia, eu já falei isto, ela tem vários e vários significados. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês também, que por isso que aparece essa palavra mundo, fim do mundo, lá no capítulo 24 de Mateus. Porque uma outra coisa errada, eu quero aqui lembrar vocês que a destruição não foi só para o território de Jerusalém. A destruição, vou repetir, não foi só dentro dos muros de Jerusalém. O Aion velho destruído incluía tanto lá dentro dos muros e tanto fora dos muros. Por que você fala isso, Fernando? Porque o lugar que Deus habitava era Jerusalém. Manifestava lá, ele manifestava. E lá estavam os gentios fora, né? E esse evangelho que o apóstolo Paulo pregou chegou aos gentios, para que o final daquele mundo de leis, né, de mandamento, de ordenança, o mundo de Moisés, chegasse ao final, fosse destruído com fogo. Como Pedro disse, o mundo que agora subsiste se derreterão. Então, amado, essa é a leitura preterista que diz que as profecias estão cumpridas. Lucas capítulo 21, versículo 22, é inegável tentar chamar o Salvador de mentiroso. Não tem como. Porque ele disse, para que todas as profecias se cumpram. Isso é inegável. Não podemos negar isso, essa veracidade. Mateus 24, 34, não passará esta geração, aquela que ele vivia antes que tudo isto aconteça. Tudo tem que acontecer nessa geração: a tribulação, o princípio de dor e a destruição, a vinda do Filho do Homem, princípio de dores, tribulação e a vinda, o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre o mundo de Moisés. Deus, vou terminar aqui para entrar no capítulo 5. Vou entrar no capítulo 5 dos
selos abertos do livro selado com 7 selos, a destruição de Jerusalém foi para os hebreus o final da era dos hebreus. Deus, vou repetir, não fez pacto para destruir terras físicas. Essa terra que nós vivemos, Deus fez pacto de alianças, assim como Ele fez um pacto lá no mundo antes do dilúvio. Ele disse: eu destruirei toda a carne. Não é isto que está escrito? Mas Ele não destruiu esse mundo físico. Se Ele tivesse destruído o mundo físico, a Bíblia seria uma grande fábula, uma grande mentira, porque nós estamos vivendo aqui ainda. Você entendeu? E o Salvador disse, lembrou: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele fez uma aliança com Noé, estendeu o arco celeste. Não é arco-íris, meu amado, arco celeste. Fez uma aliança com Noé. Agora Ele faz uma aliança com o seu filho para trazer a nova aliança. Deus fez pactos de alianças. Deus não fez pacto para destruir a terra física, os mares que vemos, o sol que aí está, a lua que aí está, as estrelas, os alimentos que aqui nós se alimentamos. Deus não fez isto, não falou isto nas Escrituras, não falou isso na boca dos profetas, não falou isso na boca do Salvador. Ele não falou isto. Isto quem diz é as religiões que querem vingança. As religiões querem que Deus desça a mão, porque eles andam debaixo do quê? Da religião. Andam debaixo das suas ordenanças, dos seus méritos, das suas obras, querem trazer os elementos da lei. Mas nós andamos pela fé, em graça. Capítulo 5 diz assim, olha, agora eu falei no capítulo 4, a majestade do trono de Deus, do trono de Deus agora. Concluindo aqui, fazendo um resumão aqui do capítulo 4, para nós entrar no capítulo 5 do Apocalipse, a revelação. Eu falei para vocês que os 4 animais, o primeiro animal, o leão, significava a majestade de Deus. O segundo animal, força, o bezerro. Depois eu falei do terceiro animal, né, que era semelhante ao homem, que era inteligência. O quarto animal, que era a águia que representava velocidade. Também falei sobre a aparência que o Salvador tinha quando ele estava participando de carne e sangue. Também falei que relâmpagos, trovões, representava já um juízo que viria sobre o território de Jerusalém, sobre o mundo de Moisés. Vou fazer um resumão aqui para vocês entenderem. E que aqui no capítulo 4, no versículo 11, ele na revelação, ele conclui dizendo que ele criou todas estas coisas para a sua vontade, foram criadas. Então tudo que foi mostrado na revelação é o poder, a soberania de Deus na sua criação. Agora no capítulo 5 vai mostrar um livro que estava selado com 7 selos. Agora vai mostrar para nós na revelação que esse livro só poderia abrir quem resolveu o problema maior, quem resolveu o problema da morte espiritual, que o homem estava separado de Deus por causa de Adão. A morte espiritual vai mostrar que somente um que veio em carne, cumpriu a lei, ordenança, mandamento na sua carne,
poderia, somente um, que aquele que disse que somente ele veio do céu e subiu de volta, somente ele teria o poder de abrir este livro que estava selado. Por que esse livro que estava selado? Porque outrora os judeus, os hebreus, tinham pergaminhos, não tinha essa Bíblia que nós temos hoje, né, traduzida, nada disso, nem existia. Foi escrita depois, então eles tinham seus pergaminhos, não tinha esse negócio de capítulo, versículo, era pergaminho, você entendeu, meu amado? Então ele vai usar símbolo como pergaminho, vai usar símbolo de selos aqui, selado com livro, selado com 7 selos, fechado, falaram assim, trancado, amarrado, e que somente o que venceu teria o poder de abrir esse livro. Então vamos lá na revelação, lembrando a vocês que aqui é uma revelação, isto aqui não é literal. Vamos lá, capítulo 5 do livro do Apocalipse, o livro selado com 7 selos, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Estava fechado por dentro e por fora. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aqui aparece um anjo forte, bradando. Está mostrando aqui uma criação de Deus, invisível, sem alma. Aqui nós entendemos que nessa revelação ele usa a palavra anjo, mas não é um anjo, um homem agora é um anjo invisível mesmo. Ponto de interrogação. Aí ele fala: e ninguém no céu, nem na terra. Agora, olha só como isso aqui é interessante. E ninguém nem no céu, nem na terra. Esse céu fala do lugar visível e fala do lugar físico. Fala do lugar invisível e fala de um lugar físico. Olha como isso aqui é interessante. E vi um forte anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Está falando desse lugar físico que vivemos e está falando do lugar que está o sol, a lua, as estrelas. Aqui é bem literal, meu amado. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Está falando agora dos mares físicos, essas águas do mar que a gente vai para o litoral mesmo. E ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Isso aqui é literal. Vírgula. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões. Anciões era o governo dos homens ali, os 24 anciões, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos: não chores, eis o leão da tribo de Judá. Agora vai mostrar da sua linhagem. Quando ele se fez carne e sangue, ele veio da linhagem. Ele veio da linhagem de Judá, que Davi, ele nasceu no meio dos hebreus. Ele nasceu ali no meio, nasceu sobre a lei. Mas só que ele, como é ensinado aí, que ele era judeu. Não, meu amado. Ele nasceu no meio dos hebreus, mas ele era o próprio Criador. Ele não era judeu. Ele nasceu no meio dos judeus para cumprir a lei dos judeus, a lei de Moisés.
E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro. Olha só, daí está se referindo aos dias da vida, da carne do Salvador. Por isso que ele cita o cordeiro, olha só. Um cordeiro como havendo sido morto. Olha só, que ressuscitou, foi morto e ressuscitou. Ele tinha 7 chifres. Aí vai representar os 7 chifres, que é os 7 Espíritos de Deus também. Os olhos também, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que é os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra? Né? Ele está mostrando a revelação que Deus, ele está em toda a criação. Deus está nos animais do campo. Deus está lá nos animais marinhos. Deus está nas aves do céu. Deus está em nós. Você está entendendo, meu amado? Isso é ler a Bíblia de uma forma literal, simbólica e profética. E olhei, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo dado a eles harpas, salva de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui, incenso era orações que a igreja fazia, os eleitos faziam. Você está entendendo? Voltando lá à terra, a palavra terra, quando aparece aqui no Apocalipse, a terra, meu amado, aqui significava Israel mesmo. A terra era a terra de Jerusalém quando o templo estava de pé. A terra significava Israel mesmo. Não era o mundo cosmo, esse mundo mundial total, os continentes. Não, era a terra. Essa palavra terra aqui era a terra de Jerusalém. Toda a palavra terra no Apocalipse nunca significou fora de Jerusalém, sempre dentro. Se você quiser marcar aí, então, terra de Jerusalém era sempre dentro dos muros. Terra, a palavra terra era a terra de Jerusalém, quando o templo estava de pé. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Não quer dizer aqui que na revelação que o cordeiro tomou o livro do Altíssimo, do Criador, que lá o Criador no céu era um e Yahushua outro. Nada disso. A interpretação já interpretada é que a autoridade, quem tinha autoridade para abrir os selos, só foi aquele que se revestiu de carne e sangue e voltou à sua forma original. É isso, quando ele volta à sua forma espírito original, aparece a palavra: tomou o livro daquele que estava sobre o trono. Tomou, ele pegou, voltou, retornou à sua autoridade de sempre. Você entendeu? Versículo 7. E havendo tomado, versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Pronto, aí está. Que o próprio Yahushua é o próprio Yahweh.
é o próprio Deus, o próprio Jesus. Agora ele é o próprio Deus, Espírito, meus amados. E havendo, versículo 8, e havendo tomado o livro e os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todo eles harpa salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens. Olha só, NS. Comprou hebreus e comprou gentios. Você entendeu? Homens, pelo seu sangue. Você entendeu aqui a linguagem, a figura de linguagem, que nós fomos comprados pelo sangue. Não é por igrejas evangélicas, pela religião, é pelo seu sangue. Compraste para Deus homem da tribo, de língua, olha só. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus fizestes reis, sacerdotes, eles reinarão sobre o céu? Não, eles reinarão sobre a terra, e a terra era Jerusalém. Eles reinaram em vida. Eles reinaram em vida, meus amados. Quando o templo caiu, o Filho do Homem voltou, eles passaram a reinar na terra, reinar em vida, reinarão sobre a terra. É assim a primeira igreja do primeiro século, assim a segunda, a terceira, a século XXI, XXII, XXIII, reinaremos em vida. Estamos reinando em vida. Versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhares, milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja todas as ações de graças, e honra e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: assim seja. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Daí os animais debaixo da terra, que seria a criação dele mesmo, prestando a sua adoração àquele que os criou. Lembrando também, terminando agora, que mostra aqui que só poderia abrir esse livro que traria um juízo, que iria agora começar um juízo sobre Jerusalém, a terra, a palavra terra, Jerusalém aqui no Apocalipse, terra. A palavra terra aqui não é só no Apocalipse que significava Jerusalém de então, mas toda a Bíblia, terra era Jerusalém. Então, agora ele vai abrir os selos, porque ele venceu a morte, aquela morte espiritual que separava o homem de Deus. Também ele venceu o pecado, tirou o pecado do mundo. Essa palavra mundo aqui, meu amado, tem vários significados. Ele tira o pecado de muitos. Você entendeu?
Hebreus 9, 27, 28 fala que ele tirou pecados de muitos. Essa palavra mundo, ela pode significar muitos também. Ela significa muitos, falando assim, confirmando. Então agora ele venceu. E a revelação do Apocalipse diz que as suas criações, a criação do próprio Deus, prestam culto, adoração a Ele. Diz que só Ele é digno de abrir os 7 selos para começar agora o juízo pela casa de Deus, que era a Jerusalém de então. Agora ele vai trazer o juízo sobre Jerusalém, que ele falou que ele ia trazer o juízo, que ele falou para o Caifás, para o sumo sacerdote. Ele falou que o sumo sacerdote Caifás viria ele vindo sobre as nuvens com seus anjos. Ele estava falando, eu vou ajudar o João Ferreira de Almeida, que chegou na Copa. Ele estava dizendo, olha, vocês vão ver a minha vingança sobre vocês. Eu vou voltar trazendo juízo sobre Jerusalém, porque eu venci. É isso que João está dizendo. Era ele que venceu, só ele que venceu, só ele poderia abrir os 7 selos e trazer o quê? Juízo sobre a terra de Jerusalém. O mundo de Jerusalém, o mundo de Moisés. Viu, pastores, teólogos que estão aí na internet, vou terminar agora, que estão aí na internet dizendo que esses 7 selos aqui e as 7 trombetas é o juízo para a humanidade. Não é para a humanidade, meus amados. Foi para Jerusalém. Não perca essa série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Ele foi para Jerusalém porque até os profetas disse o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor já aconteceu. Foi para a terra de Jerusalém. Vocês que dizem que os 7 selos é para a destruição da humanidade, que as 7 trombetas para a destruição da humanidade, que Deus... Vocês lêem a Bíblia de uma forma literal, não pode, meus amados. Vocês têm que ler a Bíblia de uma forma profética, simbólica. Você não pode ler a Bíblia de uma forma literal só, porque vocês estão mentindo para o povo. Vocês estão mentindo para o povo. Aqueles que te seguem vocês, que vocês enganam. Trazendo medo ao povo, pegando o que está escrito no Apocalipse, que é simbólico, afirmando que é literal. A besta, o dragão. Você está entendendo, meu amado? Aí, agora ele venceu, vou terminar, e agora ele vai abrir os selos. Em cada selo tem uma punição. Vamos entrar agora nas punições que foi para os fariseus, os zelotes, os essênios e os saduceus. Foram para aqueles que estavam em Israel, mas não eram israelitas. O julgamento foi para aqueles que estavam lá, mas não eram eleitos, não eram salvos, não eram predestinados. Teve, como João disse, vem um maior do que eu, que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de levar as suas sandálias, mas ele vem no dia da sua vida, ele vem. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem um maior do que eu, que ele vos batizará com o Espírito de Deus. Ele estava dizendo, o próprio Espírito de Deus vai lavar muitos, vai entrar em muitos, fazer lavagem moral para sempre.
e também ele batizará com fogo. Aí as igrejas evangélicas, mas estas coisas que eu não entendo que acontece aí, é o espírito do erro. Diz que o espírito com fogo é o batismo do Espírito Santo com fogo, que as pessoas falam línguas estranhas, línguas de anjos. Depois vamos estar falando aqui também no canal Yahushua Reina para sempre, se é língua estranha ou falar em outros idiomas. Ele diz que quando recebe o batismo no Espírito Santo fala em línguas. Não é verdade. Isto é uma irrealidade. Porque quando ele diz, João Batista, no dia da sua vida, que aquele que é maior do que ele vinha batizando com o Espírito Santo e com fogo aí, ele estava falando que ia julgar, sentenciar Jerusalém, sentenciar os filhos da perdição, sentenciar os hipócritas, aqueles que não era da salvação, ia queimar na palha, não ia ter nunca salvação, porque ele somente veio da terra, era alma viventes. Você entendeu, meu amado? Então, eu termino essa série agora no termino esse capítulo 5 da série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Não perca o capítulo 6, que agora o juízo vai começar a cair sobre a então destruída Jerusalém. Isso aqui no ano 67, 68, começa esses selos a ser abertos e cair a ira de Deus sobre os judeus. Da Bíblia do Almeida. Então, agradeço a vocês que têm assistido essa série tão maravilhosa, não perca. O capítulo 6 vai entrar agora os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O primeiro, o segundo selo, o terceiro, o quarto selo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E vai falar agora vai ficar daqui para frente, vai ficar muito interessante essa série. Não perca, meu amado, porque agora você vai saber o que significa cada símbolo. Você vai saber o que significa a mulher com a lua debaixo dos seus pés, com o diadema em sua cabeça. Você vai entender o que significa a besta do Apocalipse. Você vai entender símbolos por símbolos, profecia por profecia e literal por literal, confirmando que o Apocalipse foi escrito para a destruição de Jerusalém num ano chamado 70. Ano 70 não foi para a destruição da humanidade num século incerto. Não é. Nunca foi. Eu vou terminar a dizer para você, lendo o livro de Eclesiastes, que Deus... Vou terminar agora rapidinho. Que Deus não prometeu destruir essa terra física. Vamos lá. No livro de Eclesiastes. Vamos ver o que diz o livro de Eclesiastes. Vamos ver o que diz capítulo de número... Eclesiastes, pode marcar aí, capítulo 1, versículo 4 diz. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, é um livro que muitos dizem que foi Salomão, com sua sabedoria, que escreveu. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Versículo 9. O que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso será. Olha só, como isso é interessante. O que foi, isso o que há de ser. O que aconteceu no passado pode acontecer no futuro, mas de uma forma literal, não de uma forma de destruição total. Ponto final, destruição, acabou a humanidade. Não, meu amado. O que aconteceu no passado? Deus destruiu
o mundo físico, Deus destruiu o mundo cósmico, falando assim, Deus destruiu a terra. Não, a terra está aqui. O dilúvio veio e foi destruído aqueles que não acreditaram na mensagem de Noé. Mas a terra não terminou, terminou os homens, acabou com os homens. Isso que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Está falando desse sol físico aqui, invisível. Você entendeu? Então, não há de forma nenhuma destruição da humanidade nos 7 selos do Apocalipse e nas 7 trombetas. 7 selos do Apocalipse e 7 trombetas foi para a terra de Jerusalém, destruída pelo general Tito e seu filho, pelo imperador Vespasiano e seu filho, príncipe general Tito, como diz o profeta Isaías e o profeta Daniel 9:27. O príncipe que há de vir destruirá a cidade. Um abraço a todos. Não perca, capítulo 6. Vai começar a destruição da terra de Jerusalém, que hoje eles construíram a cidade nova chamada Tel Aviv. Um abraço a todos.